Olá, tudo bem? Então, vou tentar explicar aqui para vocês a melhor forma de definir quais são os tópicos para o site, quais são os serviços e as palavras-chave que a gente deve trabalhar para que o site ranqueie, né? Um exemplo, o nicho de terapia, por exemplo, um profissional ele precisa desenvolver o site, começar a gerar o conteúdo. Então, qual que é o primeiro passo? A gente define aqui, por exemplo, terapias. Dentro do site, o que a gente pode ter? A home, que é essencial, a palavra que a gente vai onde a página vai aparecer, né? A página home, quem somos, página de contato, blog, tá? Serviços, depoimentos a gente pode colocar também, se o profissional tiver, e o agendamento a gente vai trabalhar, vai tentar otimizar ou automatizar esse processo. Dentro de serviços, a gente precisa definir quais são os tópicos que a gente vai trabalhar, quais serviços vocês vão prestar. Então, por exemplo, eu vou mostrar algumas palavras-chave que eu peguei aqui. Por exemplo, terapias integrativas, né, um tipo de serviço que a gente tem que trabalhar as palavras-chave. Terapia alternativa, reiki, cristais, aromaterapia, óleos essenciais. Aí tem ansiedade, estresse, depressão, doenças crônicas, tristeza, autoestima, compulsão, motivação, saúde mental, saúde emocional. Então, essas palavras, né, esses tópicos aqui, elas vão ser os serviços que a gente vai trabalhar. Tá? Aí depois tem equilíbrio energético, bem-estar, qualidade de vida. Então, teoricamente, essas palavras-chave, se for um tipo de serviço, a gente tem que colocar uma página para cada tipo de serviço. Então, terapias integrativas, reiki, cristal, aromaterapia, óleos essenciais e aí os serviços de terapia, né, o suporte para quadros de ansiedade, estresse, depressão, doenças crônicas. Então, cada uma dessa a gente vai ter que linkar. Então, a página de serviço vai ser o primeiro tópico que a gente vai ter que gerar, vai ter que responder às dúvidas principais dos leads, as pessoas que estão visitando as páginas, os seguidores, para a gente tentar resolver, mostrar e ser atrativo para essas pessoas e mostrar autoridade também perante o Google. Então, qual é a forma de a gente buscar conteúdos, né? No caso, por exemplo, vamos pegar aqui terapias integrativas. A primeira coisa que você deve fazer é pesquisar quem são os seus concorrentes. Então a gente abre uma aba anônima, vou abrir aqui, e coloca, né, no Google terapia integrativa. Aí ele vai te trazer aqui, ó, as pessoas que estão mais bem colocadas no Google. Tá? O que o Google achou relevante desses sites. E a gente vai abrindo pelo menos cinco concorrentes. Tá? A gente abre esses cinco. Então, aqui, a princípio, é respondendo uma dúvida. O que é terapia integrativa? Então, dentro do marketing de conteúdo, a gente precisa trabalhar o funil de venda. Então, a gente precisa ter que responder o que é, como funciona, para quem é. Então, a gente vai descendo o nível de consciência. Às vezes, a pessoa não sabe que tem um problema, ou ela sabe que tem aquele problema, ela não sabe como resolver aquele problema. Então a gente tem que responder através do marketing de conteúdo dentro do blog com um artigo, né? A gente vai gerar artigos para que a pessoa identifique o problema dela. O blog também, para o profissional, ele vai ser um fator de ranqueamento na autoridade. Então, quanto mais essa pessoa gera conteúdo, quanto mais a audiência se engaja com ela, mais a pessoa vai ficando, vai gerando autoridade para aquele seguidor que está
assistindo ele ou está lendo, tá? Então a gente fez a pesquisa aqui. Quais são pelo menos os 5 concorrentes que a gente tem dentro da palavra terapia integrativa, né? Primeiro, esse núcleo de estudo sistêmico. Então ele fala aqui, ó, terapia integrativa, o que é, benefícios e tipos. Então a gente tem que analisar toda a estrutura da página, tá? Pô, o que ele está fazendo de diferente que o Google está levando em consideração para que ele tome a primeira posição? Tá? Então, o que ele está fazendo de diferente? Ele tem aqui é um H1, tá? Dentro do HTML, que é uma linguagem de marcação que é utilizado dentro da internet. A gente tem o de H1 até H6, tá? Que são as tags. Então a gente pode vir aqui inspecionar, a gente vai ver que essa tag aqui, ela vai ser um H1. A página, cada página da internet, cada página do seu site, ela só pode ter um H1, entendeu? Então aqui ele está falando, terapia integrativa, o que é, benefícios e tipos. Então essa daqui, H1, nunca pode repetir mais de um, tá bom? Então, aqui é o H1, aí ele colocou uma foto, a foto, né, ela, quanto mais original, né, sem direitos autorais e ela ser única, ela também gera relevância, tá bom? Então ela colocou data, aí colocou uma breve introdução, tem outra foto aqui, você vê que o Google ele está levando em consideração também as fotos, né, já no início do artigo já tem 3 fotos. Aí depois coloca aqui quais são os benefícios da terapia. Então está respondendo para o usuário quais são os benefícios. A terapia integrativa, né? Quais são os tipos? Aí ele vem falando floral de Bach, florais de Bach, cromoterapia, fisioterapia, né? Então ele vai falando sobre todas. Acredito eu, não sou da área. Então ele vai falando, você vê que o artigo não é curto, ele deve ter pelo menos aí umas 1.500 palavras, esse artigo deve ter. E aqui ele vai respondendo, né? Como se aproveitar dessa mudança de paradigma e lucrar com isso. Então ele está trabalhando aqui a aromaterapia, desculpa. E aí provavelmente ele deve trabalhar com um marketing de revendendo esse produto, e aí ele vai falando um pouquinho mais. Então você vê que o primeiro artigo ele está bem completo, né? Aqui ele falando também dos benefícios de se tornar um aluno. Então a gente vê que há a chance, né, para você ranquear essa palavra-chave, né? Terapia integrativas, e ainda talvez tentar posteriormente, inicialmente, o ideal é a gente não colocar nenhum link externo. Por quê? Até se você quiser monetizar o seu blog com AdSense, a gente tem várias ferramentas, mas caso você queira monetizar o seu blog até ser aprovado no Google AdSense, o ideal é a gente não colocar muitos links externos, né? O ideal é nenhum. E aqui você vê também, ó, quantas palavras-chave ele está usando para posicionar localmente. Ó, curso de terapias integrativas em Blumenau. 1, 2, 3, 4. Aqui outro link, outro link. Então ele colocou 4 palavras-chave de cauda longa para posicionar o site dele em Blumenau. Então, terapias integrativas em Blumenau. Então, por exemplo, você está em São Carlos, você quer posicionar para São Carlos. Você pode colocar terapias, esse aqui, terapias integrativas em São Carlos. Ah, quero posicionar também em Ibaté, terapias integrativas em São Carlos e Ibaté, em Araraquara. Aí a gente vai ter que ir criando mais conteúdos para posicionar. E aqui só dando um passo à frente,
Se você clicar aqui, ele vai ter aqui, ó, endereço, falando um pouco do curso, valores, tá? Então ele está posicionando nessa palavra para quê? Para vender um curso de treinamento. Esse daqui é o primeiro concorrente, o segundo. A gente faz a mesma análise, você vê que é já de um pouco diferente. E coloca aqui um H1 um pouco maior. No início do artigo não tem foto. Um artigo pequeno, tá? Já está em segundo lugar. Então, acredito que se fizer um artigo mais completo do que o primeiro, colocando mais conteúdo, verificando o plágio, gerando conteúdo que entregue valor, colocando um vídeo aqui, fora as fotos, colocando um vídeo indexado aqui, embebedado, ele vai gerar mais resultados. Então, essa palavra-chave aqui, ela não está difícil de ranquear. E aí a gente pega o terceiro concorrente, ó, a gente vê que tem a pessoa aqui, querendo ou não, gera uma autoridade a mais, porque você está vendo que é uma pessoa, né, uma profissional. Ela está falando aqui, afinal de contas, o que é terapia integrativa. Então a headline é muito importante a gente não ultrapassar 65 a 75 palavras, caracteres, desculpa, caracteres. Então ele faz uma breve introdução, aí ele fala o que é terapia integrativa, a gente vê que tem uma foto. O ideal das fotos é embaixo ter a fonte ou um descritivo e todas as fotos a gente colocar um descritivo do que é a foto. Tá? Para quê? Porque se é um leitor, se é uma pessoa que tem algum problema de visão, né? Se ela é uma portadora de necessidade especial, ela pode, né? Um leitor de tela, ela lê também a foto. Então, quanto mais completo a gente ter uma descrição falando dessa imagem, o Google também te dá uma relevância maior. Tá? Então, é que está falando sobre entenda o sucesso da terapia integrativa. Então, se você tem algum caso de cliente, né, de paciente que passou com você e teve resultado, ele deu um depoimento, é interessante também colocar, ó, entenda o caso de sucesso, aí ele está falando. Então você pode colocar o depoimento, é importante você também pedir uma autorização por escrito para colocar esse conteúdo, ou mudar o nome, colocar um nome fictício. Então aqui você vai entendendo, né? E a conclusão. Ele colocou aqui quais são os benefícios e conclusão. Vê que é um artigo curto. Aqui ele colocou comentário. Então a gente pode analisar, colocar um comentário aqui do Facebook, tá? Nessa postagem. Vamos deixar aqui. E a página também ele traz mais conteúdos aqui e um rodapé. O quarto, aí ele já começa com uma foto, depois coloca a headline H1. A gente faz uma análise. O ideal é pegar todos esses conteúdos aqui, todas essas headlines aqui, H1, H2, jogar num documento Word e unificar e gerar um conteúdo mais completo do que os 5 primeiros concorrentes. A gente pode colocar esses conteúdos no chat GPT e com o chat GPT pedir para ele gerar um conteúdo único. Depois que a gente gerar esse conteúdo, a gente abre ferramentas de verificação de plágio. O plágio é ideal a gente não ter mais de 3%. E também coloca no verificador de IA. Depois eu vou deixar os links para vocês verificarem. Então a gente identificou os concorrentes, a estrutura, como que eles estão trabalhando. Você vê o quinto artigo aqui, o quinto concorrente, é um texto bem curto. Ele está falando só o que é a terapia integrativa. Então a gente pode pegar esses 5 conteúdos e reescrever.
pegar esses 5 conteúdos e gerar um conteúdo único. Mas o mais importante é você colocar a sua personalidade, entender quem que é seu público, com quem que você está falando e colocar exemplos de acordo com a realidade dele. Tá? Isso daqui é um exemplo. Como que a gente pode gerar? Isso daqui é basicamente uma pesquisa de concorrente. Como que a gente vai gerar o conteúdo? Em que a gente vai se basear? E sempre que a gente gerar o conteúdo, a gente não pode esquecer da H1, H2, né? H1 é o texto principal, é igual o documento. Aqui vou abrir um exemplo. Doc.new, você abre um doc do Word, tá bom? Pô, mas o que é o H1 ou H2? Eu não sei. Você pode fazer o seguinte, você pode copiar aqui, volta lá, cola. Aqui ele já te deu o título 1. Aí você volta lá no outro título. Copia e cola. Você clicar, ó, título 2. Aqui também provavelmente é título 2. Você faz isso em todos. Os cinco principais concorrentes. Também deve ser título 2. Tipo de terapias integrativas. Aqui provavelmente vai ser um H3, tá? Porque depois de um subtítulo, ó, ele vai abrir para cada tipo de terapia integrativa. Ele está fazendo isso. Daí você vai copiando um por um, vai jogando na planilha. Aqui ele deve voltar agora para um H2. Olha lá, título 2. Tá? E você vê que o tamanho da fonte ele diminui um pouco. Ó, título 3, título 2, título 3. Então você vai copiando. Aqui do NES provavelmente é um núcleo de especialidade, né? O conteúdo está falando sobre a empresa, núcleo de estudos sistêmicos, tá? Isso daqui você faz com os 5 concorrentes, coloca isso daí um embaixo do outro e depois vai entendendo para unificá-los. O que eu consigo gerar dentro da minha experiência, dentro do meu tempo de atendimento, eu consigo agregar algo a mais ou gerar um conteúdo a mais do que está sendo entregue aí. Tá? Eu acho que sobre pesquisa de concorrente é isso daí. Eu vou cortar o vídeo agora e vou falar sobre pesquisa de palavras-chave. Isso daqui é uma palavra-chave, tá? Terapia integrativa. Então aqui, terapia integrativa, o que é? É uma palavra-chave só que de cauda longa. Tem pessoas que colocam o que é terapia integrativa, aí tem outras pessoas que geram terapia integrativa, 2 pontos, o que é? Ponto de interrogação. Isso daí são técnicas para você se posicionar no Google de acordo com o concorrente. Para você mudar aqui, só abrindo. Aqui já tá. Acaba o nome aqui. Se colocar o que é. Se inverter, ó, você vê, ele dá a terapia integrativa, né? Ele dá aqueles 5 primeiros. Se você colocar o que é terapia integrativa, e nesse caso ele não. Vamos ver se mudou. Alexandre, núcleo. Não mudou. Mas há caso em que muda o posicionamento. Então a gente tem que analisar também a informação, né? Se está no começo, está no fim da palavra. Então o ideal é a gente gerar, por exemplo, terapia integrativa.
gerar o 5W 2 porquê. A gente responder o que é o 5W 2 porquê. 5W 2 porquê. Vou errar. Então, o que é terapia integrativa, por que fazer terapia integrativa, quem deve fazer terapia integrativa, onde fazer terapia integrativa, quando fazer terapia integrativa e como é, por exemplo, a terapia integrativa. E aí você pode depois colocar quanto é a terapia integrativa. Então, você fazendo um artigo respondendo essas 7 perguntas, a gente vai ter um conteúdo que vai estar respondendo normalmente a todas as perguntas que as pessoas fazem, só que a gente pode colocar variação delas, tá bom? Então agora eu vou encerrar o vídeo e vou fazer outro sobre palavras-chave, aonde que a gente pode achar termos para a gente gerar conteúdo para os nossos artigos para colocar no nosso blog.